pela UFABC. Eu vou contar. Primeiro, minha estreia aqui, né? Na verdade, minha segunda aula, mas minha estreia no cursinho. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje aqui, tá? Espero que a gente tenha um momento de aprendizado bastante legal. Gente, vocês já ouviram falar da Fundação Getúlio Vargas, de alguma ETEC que chama Vargas, Getúlio Vargas? Eu fiz ETEC Getúlio Vargas. Olha aí. O Léo também, gente. Léo. Vocês já ouviram falar alguma avenida Getúlio Vargas? Acho que toda a principal cidade do Brasil deve ter uma avenida Getúlio Vargas ou uma rua, alguma coisa assim, né? E aí, gente... Ô, Carol, posso te pedir uma ajuda? Não, zoeira, claro. Eu vou apresentar a slide e aí eu não consigo ver as perguntas. Ou o pessoal tá também, tranquilo. fiquem super à vontade para abrir o microfone e me interromper, ou se vocês digitarem, a Carol me ajuda, por gentileza. Sim, claro. Valeu. Estamos no final aqui. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu gosto muito de história, sou apaixonado por história, embora tenha a formação de economista e bacharel em ciências humanas. Porque eu gosto muito de entender o que está acontecendo, como chegamos aqui, né? Às vezes é horrível saber como chegamos aqui, mas às vezes é bom também. Eu gosto, sou curioso disso, né? Então, assim, poxa, por que existe tanto, por que é tão famoso esse tal de Getúlio Vargas, essa avenida, essa ETEC, essa faculdade, né? E é isso um pouquinho que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, né? Como que começou Vargas e por que é tão importante esse nome, né? O que aconteceu de tão relevante na história do Brasil. Gente, eu gosto muito de entender história, e a minha formação de economista também me permite, né, história econômica, entender a história como uma espiral. Então, assim, como que começa a história e como que ela vai acontecendo e se repetindo. O que é muito importante, e aqui a gente está falando da história do vestibular, né, que é o ensino ocidental, o ensino europeu, né, centralizador, mas é muito importante a gente entender o que está acontecendo no mundo. E muitas vezes, pessoal, de fato, o cenário, né, o contexto internacional, ele vai se aplicar aqui ao Brasil. Tá? Então, para qualquer coisa que a gente vai estudar história, de fato, né, todo mundo fala isso, eu vou reforçar. Vocês não precisam decorar datas. Mas eu acho muito importante e que nos dá uma sagacidade na hora do vestibular, é a gente entender o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo naquele período da história, seja do Brasil, seja da Europa, dos Estados Unidos, o que está acontecendo ali que justifica o ato histórico, né? O destaque histórico. Então, por isso, gente, a gente vai estudar a Era Vargas aqui, mas eu queria dar um passo atrás e pedir ajuda de vocês para me lembrar das aulas aqui do cursinho, o que está acontecendo no mundo, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, entre, né, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial. É um período chamado de entreguerras, né, antes da Segunda Guerra. Tem dois grandes destaques que eu vou dar um pontapé inicial aqui. Eu vou pedir ajuda. O que vocês lembram? O que está acontecendo, né? O Savon falou crise de 1929. Boa, perfeito, Savon. Isso é um ponto muito importante para a gente aqui. Está aqui nos destaques que eu vou trazer para vocês. Em 1917 tem a Revolução Russa. Então, o Partido Comunista na Rússia. A Mari falou nazismo agora. Estou mandando aqui. Perfeito, correto também, Mari. Então, assim, a gente tem regimes totalitários indo ao poder, como você acabou de colocar muito bem aqui. E outro destaque, que em 1929, o Tratado de Versalhes, aquele que selou a paz na Europa, e determinou o pós-guerra, né? Então, assim, e o grande ponto de destaque do Tratado de Versalhes aqui, pessoal, é que, do ponto de vista institucional, a Alemanha, e eu não vou entrar em mérito moral não ideológico, tá? Mas a Alemanha, economicamente, ela é eleita como a responsável pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial. E aí, a Alemanha e toda a Europa, né, com o parque industrial tudo quebrado, porque, gente, quando a gente entra numa guerra, quando os países entram numa guerra, toda a sua produção industrial, sua produção, sei lá, têxtil,
produtos químicos, a sua produção agrícola também, e os trabalhadores, o proletariado, os trabalhadores agrícolas, são deslocados para a guerra. E aí você muda todo o seu parque industrial, deixando de produzir. Além do que eles são literalmente destruídos, né, por bombardeios. Então, a Europa está quebrada nesse momento, gente. Se vocês forem lembrando, eu vou contando aqui, mas vão me ajudando a lembrar o que está acontecendo. A Maria Clara colocou aqui em tom de pergunta: fascismo? aquela tática de colocar uma interrogação. Boa, não, mas tá perfeito, fascismo sim. Gente, eu divido aqui em 3 blocos, tá? E, de novo, eu vou tentar dar umas ideias-chaves aqui, palavras-chaves, para vocês, para a gente lembrar o contexto, o que está acontecendo, e aí a gente consegue, eu vou tentar ao longo da aula aqui de Vargas, de fato, quando a gente entrar, pegar esse gancho sempre. Bom, para vocês verem, vou provar para vocês o que está acontecendo no mundo vai se aplicar aqui no Brasil muitas vezes. Putz, sabendo isso, gente, eu acho, minha opinião, fica muito mais fácil a gente responder algumas questões de vestibular, tá? Então vamos lá. Do ponto de vista social, eu coloco social aqui, o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa, porque isso vai ser muito importante para a ebulição social, para as reivindicações, nesse período, para as reivindicações e manifestações populares. Você amplifica, literalmente, a voz da população que anseia, que na Europa, né, quebrada, passando fome, passando a cidade sem emprego, literalmente sem casa, tudo destruído pelos bombardeios. Então, uma população que clama por alteração, por mudança, por uma melhora da sua vida nesses países. Do ponto de vista da economia, vocês me ajudaram a lembrar muito bem, a gente tem a crise de 29, mas tem um tópico aqui antes, que é a hiperinflação, né? Principalmente aqui da Alemanha. Poder de compra das pessoas vai a zero aqui. É praticamente nulo, né? Quando a gente estuda isso. Então as pessoas não conseguem comprar ali. É isso, não conseguem comprar comida, não conseguem comprar nada. Isso é um problema muito grave na Europa. Que vai se acirrar ainda mais, gente, com a crise de 29, a quebra da Bolsa de 29. Só tentando construir aqui o raciocínio para vocês. O que foi essa crise, né? E, de novo, eu vou usar aqui já o Brasil e o nosso principal produto, café, como exemplo. Bom, depois da guerra, Europa quebrada, tendo uma alta demanda. Bom, a gente precisa consumir, a gente precisa comer, a gente precisa construir casa, a gente precisa de cimento, a gente precisa de aço, a gente precisa de siderurgia, a gente precisa de produtos químicos, a gente precisa de tinta, a gente precisa de tudo. E eles não conseguem produzir. Eles vão demandar do mundo isso. Dos Estados Unidos, principalmente, foi uma das potências vencedoras aqui da Primeira Guerra, né? Bom, agora imagine aqui, vocês, produtores de café, produtores agrícolas aqui no Brasil. A Europa está demandando muito café. A gente tem 1 hectare só. Só que a gente tem muito cliente, muitas pessoas pedindo café. Bom, 1 hectare não é suficiente. O que eu vou fazer? Vou comprar mais um, certo? Por quê? Porque eu tenho uma garantia de lucro muito alta. Eu sei que tem um monte de gente querendo comprar. Então, cara, tenho 2, não consigo dar conta ainda de tanto de pedido de café que tem. Não vou comprar terceiro, eu vou comprar mais 5. Eu vou me endividar. Eu não tenho dinheiro para comprar 5 hectares para produzir café, mas eu vou me endividar muito. E aí eu vou pegar essa dívida no banco. Ou, no caso dos Estados Unidos, gente, as empresas, as grandes empresas, as indústrias, abriam as suas ações na bolsa de valor. Que é uma maneira que as empresas têm de se endividar. Elas contraem dívidas, compram o maquinário, um monte de maquinários. Então, vejam só o que está acontecendo aqui. Eles estão contraindo muitas dívidas. Só que, lá já por volta de 1927, 28 principalmente, e 29, né? A Europa se recupera. As indústrias que estavam sendo reconstruídas entram em atividade. A demanda por todos esses produtos brasileiros, estadunidenses, diminui. E aí aquela garantia de lucro que eu tinha, que sempre vai ter algum europeu comprando meus produtos, ou um estadunidense comprando meu café, aqui no nosso caso, ela acaba. E aí eu me pego numa situação que,
como é que eu vou pagar o banco? E não é uma dívida de 100, 200 reais, são dívidas milionárias. Eu quebro. Então, veja, muitas empresas, muitas pessoas perdem o emprego aqui, quebra. A economia mundial quebra nesse período. Vocês me lembraram muito bem aqui. Do ponto de vista da política, e uma coisa muito importante, gente, uma dica aqui para a vida, é que a economia, não é porque eu sou economista não, tá? Mas a economia anda de mãos dadas com a política. Sempre que a economia vai bem, na maior parte das vezes, a política vai bem. Se a economia vai mal, a política vai mal. Então vejam vocês, a Alemanha quebrada, a Europa quebrada, tem um respiro aqui, mas vem a crise de 29 e quebra tudo. E as pessoas clamando por mais direitos, clamando por melhores qualidades de vida, clamando por comida, começa a surgir, então, nesse momento, principalmente na Europa, esse movimento totalitarista. E aí, seja a esquerda, né, com algumas radicalizações comunistas, seja a direita, que é o caso do fascismo, o nazismo, né? Pessoal, é importante aqui lembrar vocês, né? Vejam que nesse momento, no começo, nas primeiras décadas desse século, o Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, são eleitos por vias democráticas. E são regimes totalitários, armados, preconceituosos, com ideias centralizadoras e com relativo apoio de uma parcela significante da população. Economia quebrada, política totalitárias, pessoas com um monte de necessidade na Europa. Gente, o mundo estava caminhando para um novo conflito mundial. Esse é o nosso grande contexto internacional que eu gostaria de pegar o gancho para a gente lembrar. Então, vejam, gente, isso aqui é muito importante, porque ao longo de Era Vargas, eu vou tentar sempre puxar aqui o porquê que isso é importante, como que isso se aplica no Brasil, como que isso está acontecendo no Brasil. Isso eu espero que ajude bastante vocês na hora de responder as questões. Pessoal, bom, de novo, né? Então, o que está acontecendo na Europa tem um reflexo importante aqui no Brasil. Aqui eu copiei e colei para vocês o que está acontecendo no mundo. Como é que isso vai se aplicar no Brasil? Vocês lembram o que era esse período aqui, da última aula aqui do Tales? O que estava acontecendo? Quais são as principais características? Não precisa seguir a área social, econômica, política, não. Mas quais eram as principais características desse período aqui no Brasil? Vocês lembram de coisas importantes, relevantes? Maria Clara falou ditadura. O Savão falou os marechais no poder. Boa. A ditadura, bom, quando a gente entrar em Era Vargas, é dividido em 3 períodos, tem um período de ditadura, assim, que é o Estado Novo. Mas aqui a gente está na primeira república ainda do Brasil, a República Velha. E, bom, então, do ponto de vista social, gente, os marechais no poder, perfeito, né? Tem esse ponto também. Mas depois tem alguns civis ainda que entram no poder nesse meio tempo. Bom, mas o que está acontecendo do ponto de vista social, gente? Como na Europa, lembra que tinham bastante contestações populares, aqui no Brasil também. Então, exército, comerciantes, empresários, trabalhadores urbanos começam a fazer também reivindicações populares aqui no Brasil. E eu gostaria de destacar aqui para vocês os empresários, né? Por quê? E os trabalhadores urbanos. É um período de início, embora o café estivesse bombando, mas depois da crise de 29, é um período de início da industrialização brasileira. E eu acho aqui que é um dos momentos, essa transição aqui que a gente está fazendo, nesse slide no próximo, pessoal, é um dos momentos mais importantes da história recente do Brasil, porque a gente vai ter várias rupturas muito importantes aqui. Então, é o início da industrialização no Brasil. Lembra? O Brasil é uma economia essencialmente agrária, produtora de algodão e principalmente do café. Então, tem a industrialização no Brasil, o que consequentemente leva a uma urbanização. Então, surgimento ou o aumento do proletariado, dos trabalhadores urbanos aqui no Brasil, que
como aconteceu também na Europa, se vem numa situação extremamente insatisfeitos com a exploração deles, com a falta de direitos sociais, falta de direitos trabalhistas. Então, começam a reivindicar também. E os empresários, aqui, os produtores de café, também começam a ficar enciumados ou incomodados com um relativo apoio do que o governo brasileiro vinha dando à industrialização. Bom, ok, isso aqui é o contexto social. E na economia, gente, o que acontece? A gente comentou, a gente já fez como que a crise, né, de 29 se aplica ao Brasil. Uma das políticas do governo nessa época foi que, para ajudar, né, na quebra do café aqui no Brasil, na quebra do comércio do café no Brasil, o governo estimula os produtores a queimarem sacas de café. Aqui eu tentei trazer uma foto aqui do Porto de Santos. Vejam aqui, toneladas e toneladas de café sendo queimadas no Brasil. O preço do café cai para 1/3 do pré-crise, né? Então, assim, desastre econômico também. O Brasil era dependente do café. Gente, do ponto de vista político, vocês lembram uma característica muito importante do governo, né, nessa época? O que estava acontecendo aqui? Lembrem da última aula. E lembrem que o café e o leite eram um dos principais produtos brasileiros. Vocês lembram uma característica importante da política brasileira neste momento? A Letícia Botelho falou que os coronéis tinham ajuda. Mas sim, mas o que o João está tentando lembrar é o que lembra vocês a política dos governadores? Lembra alguma coisa? Oligarquias, o Salton falou. Boa. É isso aí, gente. Esse momento aqui, as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo, no que era chamado de a política com café com leite, porque São Paulo, grande produtor de café. De novo, olha só, economia vai bem, então São Paulo tinha a economia paulista e mineira indo super bem, então eles tinham o poder político daquela época. Eles, uma característica importante, então, do que a gente chama de política do café com leite, é a alternância de poder. Então, numa eleição nessa República Velha, era de São Paulo, Partido Paulista, e outra eleição alternava no poder. Era o indicado de Minas Gerais, que é o poder. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Essa é uma coisa importante que a gente precisa lembrar aqui. Isso vai ser uma ruptura importante que vai acontecer das oligarquias, alternância do poder nas oligarquias, muito bem lembrado ali. Gente, em 1930 teríamos eleições. Quem está no poder é o Washington Luiz. Ele é um paulista no poder, e aí, como eu comentei com vocês, bom, ele é paulista, naturalmente ele iria indicar um mineiro, certo? Mas o Washington Luiz não faz isso. Ele indica Júlio Prestes, que é um presidente, que era um indicado do estado de São Paulo. E ele rompe aqui com essa política do café com leite. Frente a isso, gente, alguns estados insatisfeitos, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul, que começa a ter mais poder político na época, formam o chamado Aliança Libertadora. É um partido, é uma aliança, né, naturalmente, que vai disputar essas eleições com o Júlio Prestes, indignados com a indicação do Washington Luiz. Poxa, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, São Paulo, tá errado. Então, Minas Gerais entra com apoio ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. Vice-presidente foi indicado pela Paraíba, João Pessoa, a capital do estado. Então, João Pessoa é indicado como vice-presidente. E quem que vocês acham que era o indicado a presidente do Rio Grande do Sul? Eu tenho um nome, por exemplo, da aula. Vargas. Boa, era GG. Era Getúlio Vargas, gente, o indicado do Rio Grande do Sul. Mas o que acontece aqui? Nessas eleições, a Aliança Libertadora perde e Júlio Prestes ganha a eleição em 1930. Mas
O resultado, ele é bastante contestado. E olha só, vocês lembram que na Europa tinha um grande apoio popular aos políticos, né, ao movimento populista, aqueles que diziam que ia resolver a vida do trabalhador, as insatisfações? Vargas tinha esse discurso. E, por conta disso, ele consegue um grande apoio no Brasil todo para contestar essas eleições. E aí, muito sagazmente, o Vargas usa um episódio desse momento a seu favor. O João Pessoa, que era o vice da chapa do Getúlio Vargas, gente, ele é assassinado. O que diz a literatura, a história, é que ele foi assassinado por uma questão de disputa de terras no Nordeste. Mas o Vargas usa esse fato para dizer: olha só, isso aí é coisa de Júlio Prestes. Isso é coisa de Júlio Prestes que está tentando acabar com a Aliança Libertadora e com esse movimento que a gente está tentando contestar das eleições. Vargas ganha tanto apoio que o Washington Luiz, não só o Júlio Prestes não assume o poder, como o Washington Luiz é deposto meses antes de acabar o governo. E aqui, pessoal, Thales que não fique bravo comigo, mas eu lembro que eu vi a última aula, eu lembro que ele disse que a República Velha é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Mas eu acho que essa transição aqui tem grandes rupturas muito importantes para o Brasil também, que são muito importantes para a gente entender algumas coisas hoje, para a gente entender o porquê da Avenida Getúlio Vargas, o porquê da ETEC, por que tem tanto de ciência e cultura com o nome de Vargas, e por que hoje a gente não é só mais uma economia. Bom, tem outros fatores que vamos explicar isso, mas por que a gente não é mais uma economia agrária, ou, como vocês me ajudaram a lembrar aqui, é dominado pelas oligarquias. A gente tem duas rupturas muito importantes aqui, que isso aqui, de novo, não decorem datas, mas entendam isso, lembrem disso. A gente tem uma ruptura política, porque acabou com a política do café com leite, a gente tem um gaúcho assumindo o poder, a gente tem uma ruptura social, porque ele é um populista, né? E também uma ruptura econômica aqui, porque as oligarquias perdem o poder, e o Vargas é um grande incentivador da industrialização no Brasil. Inclusive, o Celso Furtado, que é um autor que eu gosto muito, a gente estuda bastante isso, bastante ele em economia, ele chama esse movimento aqui, essa revolução de 1930, né, de a Revolução Burguesa Brasileira. Não sei, é uma interpretação de Celso Furtado, não é minha, mas eu coloco aqui para vocês, só para chamar a atenção de vocês, do quão importante é essas rupturas que estão acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Bom, então, o Vargas é conduzido ao poder de maneira provisória. Bom, as eleições são contestadas, o exército, com apoio do exército, inclusive. O exército diz, cara, Júlio Prestes não assume o poder, o Washington está deposto, Getúlio Vargas vai assumir o poder para fazer um governo transitório. E aí entramos na era Vargas. De fato, aqui, então, a gente dá o pontapé para entender um pouquinho de Vargas. Tudo certo por aqui? Tudo claro? Contextos? Sim, estão falando sim aqui. Valeu. Gente, então, bom, Vargas assumiu o poder em 1930. E aí, o que é importante dessa primeira fase da era Vargas, que a gente precisa lembrar aqui, é que o Vargas começa a fazer tomar um monte de decisões sociais, políticas e econômicas de tal forma que vão impactar. É um governo transitório, mas eles tomam decisões tão importantes que vão impactar de fato na vida da população brasileira, na economia brasileira, na vida social, na parte de relações internacionais aqui do Brasil. Bom, alguns fatos importantes, então, aqui que eu gostaria de lembrar com vocês. Em 1930, então... João, a Maria Clara está perguntando, sei que é idiota, nenhuma pergunta é idiota. Quem é Vargas nessa foto? É o do meio, bem o do meio. Esse aqui, ó. Então, baixinho. O baixinho. É isso aí. Fantástica essas roupas aqui, né? Eu peguei a foto e fiquei, nossa. Vargas é esse aqui, então, gente. Eu vou trazer ao longo dos slides mais algumas fotinhas para fixar a imagem aqui. Bom, então, uma coisa muito importante que está acontecendo.
quando Vargas assume o poder, é instituída a lei orgânica. É uma lei que vai determinar diretrizes da vida política e econômica do Brasil até que seja constituída uma nova Constituição, até que seja feita, que o Brasil construa uma nova Constituição. Então, vejam só, o que se mantém aqui ainda é a Constituição de 1891. Não é feita uma nova Constituição de primeira, mas é determinado que até 1934 deveriam ter uma nova Constituição no Brasil. Gente, muito importante. Vocês lembram que na Europa estava muitos países, e eu digo 25 países, assumiram governos totalitários, de centralização do poder. Olha só que interessante. Em 1930, no Brasil também, é constituída uma centralização de poder, como na Europa, alguns países da Europa. E o que é essa centralização de poder, gente? Que eu deveria ter colocado aqui não tá, mas o Congresso Nacional, os deputados e os senadores são dissolvidos. Então, o presidente, Vargas, tem todo o poder, assume o poder legislativo e executivo do Brasil. E, além disso, os governadores que estavam eleitos no poder de todos os estados são destituídos do poder, e o governo federal, Getúlio Vargas, coloca interventores, são escolhidos dele. Sim, eu quero que a Carol seja a governadora de Minas Gerais. Ponto. Sem uma eleição. Mas aqui eu destaco São Paulo, gente, que vocês lembram, né? São Paulo, quem era para ser o presidente, com base nas eleições de 1930, era Júlio Prestes. Sabendo que São Paulo era um perigo ao governo de Vargas, o Vargas coloca um militar não paulista no poder. O que já era uma grande indignação da sociedade paulista na época. Além disso, sagazmente, Vargas cria novos ministérios para fazer algumas concessões sociais para o Brasil. Eu destaco aqui o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Indústria e Comércio. Bom, todos esses ministérios hoje fazem uma grande falta, né? Eu ia falar de indústria, mas são todos, né? Enfim, durante esse governo aqui que a gente está vivendo. Mas enfim. Então, o Vargas começa a fazer algumas concessões sociais também. Uma coisa muito importante aqui, gente, Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho determina, via decreto do Vargas, cria a sindicalização, a contribuição sindical. Ela é institucionalizada. Então, a partir desse momento aqui da lei orgânica, os trabalhadores do Brasil são obrigados a se sindicalizar, são criados sindicatos para, de fato, trazer anseios para ser uma ponte de contato com o governo, para o Vargas tentar apaziguar os ânimos daquela insatisfação social que estava na Europa, que estava no Brasil e que, enfim, que a gente está vendo aqui agora. Ponto de vista econômico, pessoal, eu coloco aqui a continuação da desvalorização do café, desvalorizando, mas não no sentido de que não tem mais importância o café, não, tá? Até eu vou compartilhar os slides com você, eu vou fazer um ajuste aqui para não gerar nenhum mal entendido, mas desvalorização do preço do café. Então, o governo continua queimando, obrigando os produtores a queimar sacas de café, para que o preço caia um pouco e os produtores voltem a ter lucros, voltem a conseguir empregar trabalhadores agrícolas. Então, como o café ainda é muito importante, né, para o Brasil, o governo também criou o Conselho Nacional do Café, isso que é bastante importante, para justamente tentar entender políticas de preço, o que a gente pode fazer para salvar o café, para não queimar tanto, para que não deixe de produzir, o que pode ser feito. E aí eu comentei com vocês, né, que é bastante importante aqui nesse momento. O governo oficialmente começa a incentivar a industrialização nacional. Vocês lembram que aqui, no período antes da guerra, a Europa ainda, né, se restituindo, se constituindo aqui, não conseguia também fornecer tudo para o Brasil, e nem os Estados Unidos quebraram depois da crise de 29. Bom, gente, se ninguém consegue fornecer os produtos que a população precisa consumir, o que você vai fazer? Você vai começar a produzir internamente. Então, em economia, a gente chama isso que é uma política anticíclica, porque que é o governo começando a incentivar
que os empresários criem indústrias nacionais, indústrias de base de verdade, né? Isso aqui vai ser muito importante para a gente. Então vejam só, ideia geral disso aqui desse primeiro momento do governo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Vargas vai minando os problemas econômicos, os problemas sociais, de tal forma que, com essas concessões graduais, né, de tal forma que ele consegue fazer um governo transitório com relativa calma. Uma coisa muito importante também, um fato histórico aqui desse período, pessoal, são as reivindicações em São Paulo. Lembram? São Paulo era para ter o Júlio Prestes no governo, um governador paulista. Ele não chega nem a assumir o cargo. Vargas colocou um interventor militar não paulista aqui. E aí São Paulo eclode do mesmo jeito que o mundo está acontecendo movimentos sociais de insatisfações, população à rua, a população paulista também vai às ruas manifestar contra essa centralização demais do governo federal do Vargas. Dois fatos muito importantes aqui que, olha só, porque eu gosto de estudar história. História linda, maravilhosa, perfeita. 23 de maio, lembra da Avenida 23 de Maio? É uma data muito importante aqui para São Paulo. Opa. Da matemática, vocês lembram o que é o MDC, gente? Não. Mínimo divisor comum, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. É máximo divisor comum, né? Vou apresentar um MMDC aqui muito mais interessante para vocês, muito mais legal do que a matemática. Foi um movimento, gente, em 23 de maio de 32, liderado por 4 estudantes paulistas. Eu me ferrei aqui, que eu não consigo ler o nome deles, eu não decorei, mas é o Drauzio, Miraglia e os outros 2 companheiros aqui, o Camargo e o outro M. São 4, inicial, é a primeira letra de 4 estudantes paulistas que fazem um movimento para protestar contra as intervenções e a centralização do governo federal aqui em São Paulo. O Vargas e o governo federal, o interventor paulista aqui, toma uma medida muito drástica de reprimir esse movimento dos estudantes paulistas e de matar esses 4 líderes do movimento em 23 de maio. Conhece a Avenida 9 de Julho? Tem um outro marco muito importante aqui na história paulista. Bom, importante depende do ponto de vista, pode ser bom ou ruim, né? Mas em 9 de julho é convocado pelas lideranças paulistas um movimento de revolução para pedir uma nova Constituição no Brasil e tornar São Paulo independente do governo federal. A população paulista aqui, pessoal, pega em armas de fato para tentar apaziguar esse movimento contrário, para apaziguar esse movimento de centralização e de cobrança muito forte do governo federal aqui. O governo, também como 23 de maio, o governo federal reprime esse movimento, mas Vargas pode ser bom ou ruim, depende, tem muita gente que gosta por conta das medidas dele, mas uma coisa que ele era de fato é um político muito sagaz. Vendo isso, Vargas fala, cara, acho que é o momento de a gente convocar uma nova Assembleia Constituinte, que é o grupo de pessoas que vai escolher, que vai discutir, debater que deve ser a nova Constituição do Brasil. Lembra que a Lei Orgânica de 1930, gente, determinava que eles deveria ter uma nova Constituição no Brasil. Então, essa aqui é a terceira Constituição do Brasil, tem umas características muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês também. O voto é determinado voto feminino no Brasil, voto obrigatório, secreto e direto a partir dos 18 anos. Gente, outra ruptura muito importante é o fim do voto cabresto aqui no Brasil. Determina novas leis, novas concessões aos trabalhadores, que vão ser a base da CLT, que vai ser no final do governo Vargas, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Determina o fim do cargo de vice-presidente. O Congresso estava destituído, lembra? O Vargas acabou com o Congresso, fechou o Congresso Nacional. Aqui volta com os 3 poderes: o Poder Executivo, o Legislativo, que é o Congresso Nacional, e o Judiciário.
olha só, gente, ensino primário obrigatório e gratuito. Eu chamo a atenção disso aqui porque, de certa forma, vai explicar porque a gente tem um monte de ETEC, um monte de faculdade de escolas públicas chamada de Getúlio Vargas, né? Então, o ensino primário é obrigatório e gratuito, e, por fim, o serviço militar também se torna obrigatório. Bom, em 34 a gente tem essa nova Constituição, mas Vargas é eleito indiretamente, ele é reconduzido ao poder para que em 38, 4 anos depois, sejam feitas novas eleições. Isso aqui dá início ao segundo momento da era Vargas no Brasil, que é o governo constitucional. Gente, no mundo, vocês vão se lembrar, existia existia esse movimento do totalitarismo, né? Que são governos totalitários à direita, o fascismo, e o comunismo, alguns também determinam como um governo totalitário à esquerda. No Brasil, isso se reflete como? Com a criação de dois partidos políticos, dois partidos que tinham destaque nessa época aqui. A data é errada, né? 34 aqui, vou arrumar também, peço desculpas para você. Bom, quais são esses dois partidos aqui? AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, de cunho fascista, democrático ou com algumas ideias mais progressistas também. Mas, gente, aqui o Vargas, né, nesse novo governo constitucional, ele cria a Lei de Segurança Nacional, que é conhecida em alguma literatura atrás, ou a população brasileira, uma camada da população chamava de Lei Monstro. Por quê? Porque ela permite que o Estado atue contra supostos crimes contra o Estado. Então, nesse momento, o Vargas toma partido para deter o suposto perigo comunista no Brasil, e por conta da Lei de Segurança Nacional, ele fecha a ANL e se aproxima da AIB, que é liderada pelo Plínio Salgado. Bom, também está errada a data aqui. E aí, outro movimento muito importante, que é uma reação ao fechamento da ANL, é que os líderes desse movimento, né, centralizados na figura de Luiz Carlos Prestes, propõem um movimento de tomada de poder no Brasil, que é chamado de a Intentona Comunista. Eles propunham a invasão militar, aqui, organizada, né, por armas, em três regiões do Brasil: Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. Mas o que acontece, gente? O governo brasileiro sabe desse movimento e reprime isso. Tá? Então, a Intentona Comunista não tem sucesso aqui no Brasil. Coloco aqui um comentário só, que foi uma das medidas do Vargas aqui, é que a companheira de Luiz Carlos Prestes era a Olga Benário. Talvez vocês conheçam, né? O Vargas extradita a Olga para a Alemanha nazista, Olga grávida. Ela vai ela é extraditada e fica num campo de concentração lá. Ela é salva pela sogra dela, eu acho, mas enfim, ela não morre num campo de concentração. Mas é uma das medidas do Vargas, veja, de um regime fascista, uma medida totalitária de barrar a invasão do perigo comunista no Brasil, né? Bom, outro fato importante, né, como que isso se transforma aqui no Brasil. Vejam só vocês. Eu trago aqui uma notícia do Correio da Manhã de 1937, gente. Lembram? Em 38 deveria ter novas eleições no Brasil, né? O Vargas estava aqui num governo constitucional, que ele foi eleito indiretamente, mas que deveria ter uma nova eleição. O Vargas, de novo, pode ser o que vocês quiserem, mas ele foi um político hábil e viciado em poder, como qualquer populista ou governo totalitário, né? Bom, o que acontece aqui? Com base nesse perigo comunista no mundo, na Intentona Comunista, aqui olha só, fracassado esse movimento em 35. O governo brasileiro, né,
cria uma falsa carta Cohen, por isso é chamado esse movimento aqui de plano Cohen do governo, né? Dizendo que os comunistas de novo tentariam tomar o poder, né? Isso era uma coisa tenebrosa, como diz aqui, né? Um tenebroso plano que o governo descobre. Gente, não era verdade, até hoje a história não prova que existia um grande plano. O Partido Comunista na época, a ANL, que seja, não estava organizado a tal ponto novamente de tentar tomar o poder. Bom, mas isso aí é usado como base. Olha só o que Vargas pensa, né? Que começa a comunicar. Gente, olha só. Em 1935 tentaram tomar o poder. Agora a gente descobriu uma carta que não existia, que os comunistas vão tomar o poder de novo. População brasileira, eles falavam, né, trabalhadores do Brasil, é preciso conter o movimento totalitário, o movimento comunista no Brasil por meio da centralização do poder de um regime totalitário em mim, Vargas, eu sou Vargas aqui, tá? Para que a gente não corra nenhum perigo aqui no Brasil. Então, Vargas criou a base, o discurso, né? Institucionalizou um discurso que vai ser a base para a nova fase do governo dele, que é. Desculpe. Então, enfim, o Vargas vai dar um golpe em 1937, né? Criando outorgando, né? Impondo uma nova Constituição. Aqui, vejam, não tem Assembleia, não foi debatida a Constituição. Ele outorga, ele impõe uma nova Constituição em 1937, dando um golpe. Como eu disse para vocês, Europa, lembra lá? Tem regimes totalitários, o Vargas vai essa Constituição aqui, a quarta Constituição da história do Brasil, vai se inspirar na Constituição da Polônia, polonesa, né? Por isso polaca, apelido dela, que tem um caráter fascista, de novo, né? Por isso ele coloca novos interventores nos estados, centralizando o poder. Todos os partidos políticos são colocados na ilegalidade, até mesmo os integralistas. A IB, lembra que o Vargas tinha se aproximado? E aqui eu gostaria de destacar outro ponto para responder a minha provocação inicial para vocês de que, bom, por que a gente tem tanta coisa assim, né, de ciência que chama Vargas? Aqui, não vou fazer nenhum juízo de valor, tá? Mas a Constituição coloca o Estado como fundamental para estimular e proteger a produção artística, cultural e científica no Brasil. Isso aqui é bastante importante, eu gostaria de destacar para vocês. E aí vocês devem estar se perguntando, bem, beleza, João, então em 1937, está chegando a guerra, e aí? O Brasil, gente, não tomou nenhum partido até agora, até 1937, o Brasil não tinha tomado. Ele faz o que as relações exteriores chamam de jogo duplo. Então, o Brasil continua fazendo acordos comerciais, tanto com os Estados Unidos, quanto com a Alemanha, quanto com a Inglaterra. Rússia, eu aventuro dizer que não, mas, enfim, o Brasil faz acordos comerciais sem tomar nenhum partido aqui. Então, não tem nenhum alinhamento ideológico, seja com o eixo ou com os partidos que vão lutar com a aliança, que vão lutar contra o eixo. Gente, isso aqui é só uma charge para mostrar um pouquinho para resumir, mas eu vou mandar os slides para vocês, depois vocês deem uma olhadinha, tá? Por quê? Então, em 1937, Vargas dá um golpe e é instituída aqui a ditadura, que alguém me ajudou a lembrar lá no começo da aula, é instituído o Estado Novo, a ditadura Vargas aqui no Brasil. Alguns pontos bastante importantes para vocês lembrarem também. Agora, sim, de fato, está institucionalizado um governo totalitário por meio de Constituição e por meio de golpe de Estado. Vargas o governo cria alguns órgãos, a DASP e o DIP, que são órgãos de repressão e de controle da população brasileira. Por meio da educação, do ponto de vista da educação também, o ensino médio e o ensino superior são padronizados. Isso tudo, gente, para tentar afirmar um projeto político ideológico fascista aqui no Brasil. A Flora levantou a mão. Pode falar, Flora. O ato constitucional número 5, ele foi na época do Estado Novo, né? Ou depois? Não, foi lá na frente, na ditadura militar, que é o período de 64 a 85. Ah, tá bom. Boa. Tá bom? É isso aí. A gente vai ter aula de ditadura ainda, né, Carol? Acho. Vai ser a próxima aula. Boa. Aí lá... Mas vocês vão notar, tipo, muitas semelhanças, né? De períodos ditatoriais, né? O que acontece? Censura,
departamentos de repressão. Então, eu acho que é válida essa dúvida, né? É verdade. Bom. E aí, do ponto de vista da economia, o Vargas vai criar conselhos, autarquias, agências reguladoras para o Estado intervir na economia. E aí, como eu falei para vocês, gente, é de fato um momento que a industrialização no Brasil é estimulada, né? Que é conhecido como um papel de o Estado é empresário. Por quê, gente? Porque a burguesia do Brasil, naquela época, então os empresários que deveriam nada, mas os empresários que ao longo da história tomavam a frente para industrializar, eles partiam para a industrialização de bens de consumo, mas a indústria pesada ficava a cargo do governo, não totalmente a cargo da burguesia. E aí aqui, estava fora isso aqui, né? É aqui que é criado empresas como a Vale do Rio Doce e a Companhia de Siderúrgica Nacional, a CSN. É o Estado que cria aqui, então são empresas estatais neste momento aqui, tá? Bom, e aqui outro fato, uma curiosidade só, é quando é criado o Cruzeiro, que talvez vocês já devam ter ouvido falar. Outra coisa também, um destaque muito importante aqui, né, que como eu mencionei para vocês, o governo já tinha criado algumas leis trabalhistas que faziam concessões aos trabalhadores, e aí o governo federal, o Vargas, faz um decreto único que é chamado de o decreto da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Além de sintetizar, reunir tudo a justiça do trabalho, o sindicalismo, o salário mínimo, é também criado aqui, que se torna lei, que é decretado a jornada máxima de 8 horas e as férias remuneradas. CLT, bom, depois de tantos, sobrevive meio capenga depois de tantas concessões para o empresariado que foram feitas, mas aqui é outra discussão. Bom, gente, caminhando aqui para o fim, prometo. E aí, bom, beleza, né? A gente já está aqui, o governo começa em 37, eu disse que o Brasil não tomou nenhum partido, mas como é que faz? E aí, né? Na Segunda Guerra Mundial e o Brasil nisso, né? Bom, no início da guerra, que eu falei para vocês, o Brasil estava fornecendo insumos tanto para os aliados quanto para o eixo, sem tomar nenhum partido. Mas aí, deixa eu voltar, senão eu vou estragar minha surpresa. Mas aí, lembra, o Vargas tinha um desejo, o governo brasileiro tinha um projeto grande de industrializar aqui. Só que para você construir grandes indústrias, você precisa de dinheiro, você precisa de financiamento. Para construir a CSN, que era um grande desejo do Vargas, para desenvolver a indústria siderúrgica aqui no Brasil, os Estados Unidos vão financiar, vão conceder empréstimos para o Brasil. Em troca disso, os Estados Unidos, o Brasil concede um espaço no Nordeste para construções de bases militares dos Estados Unidos aqui. A Alemanha olha para isso e diz: ô Vargas, o GG, qual é? A gente tem algum acordo comerciais aqui, mas você está deixando ali? Não, isso não está certo, não. O que a Alemanha faz? Bombardeia navios com produtos do Brasil. Navios brasileiros com produtos que o Brasil estava comercializando no mundo. Bom, frente a isso, o governo brasileiro fala, bom, ok, em 42, veja, um período já 3 anos depois do início da guerra, o governo brasileiro declara guerra ao eixo e aos partidos fascistas, nazistas na Europa, entrando ao lado dos aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Bom, olha só, gente, eu falei para vocês que o Vargas é um governo totalitário, o Estado Novo aqui, né? É um governo totalitário, ditatorial, mas que em 42 entra ao lado, luta junto com países democráticos, republicanos. E aí a população fala, ué, mas, de novo, aí a população fala, qual é, governo? A gente é uma ditadura aqui, a gente é reprimido, tem um monte de órgão controlando, censurando a gente, mas vocês lutarem, principalmente o exército, que foi lutar na Europa, no norte da França, especificamente, fala, pô, bom, o exército fala, gente, não tá funcionando isso aqui, a população volta a se manifestar bastante popularmente por concessão de direitos, por fim de censuras aqui.
até um certo ponto que fica insustentável para o Vargas, e ele renuncia, ele abdica do poder aqui em 1945. Mas esse não é o fim, gente. Ainda assim, depois que ele abdica, tem um forte movimento de apoiadores do Vargas, por bem ou por mal. O Vargas fez concessões aos trabalhadores, desenvolvendo, incentivando a indústria nacional, ganha com isso simpatizantes, e surge um movimento do querenismo, que é chamado aqui que queremos Getúlio Vargas de volta. Esse é o movimento, mas aqui é coisa para a próxima aula, que Vargas volta ao poder. É isso. Vocês têm alguma dúvida, algum ponto?